Boa tarde aos amigos do conteúdo. A eleição do ano que vem é uma eleição geral, ou seja, para presidente, governador, senadores e deputados. Mas isso não quer dizer que os prefeitos não se movimentem politicamente. Sabe por quê? Porque os prefeitos também terão seus candidatos. Ou seja, candidatos a deputado federal, candidato a deputado estadual, candidatos a senadores, presidentes, enfim, e governadores. Então, as movimentações políticas dos prefeitos que não estão em eleição são tão importantes ou até mais do que os pretensos candidatos a deputados. Porque, vejam, os prefeitos estão nas máquinas, eles estão ali tocando as administrações e é óbvio que isso dá visibilidade e, consequentemente, né, pode impactar o eleitorado nas eleições do ano que vem. E Rodrigo Pinheiro não é diferente de outros prefeitos que estão fazendo esses movimentos. O prefeito de Caruaru também começou um movimento importante dentro do cenário político para se alinhar aí e conseguir um deputado, né, para se organizar politicamente e, ao mesmo tempo, né, ter garantias de espaço em Brasília, apoio, verbas, enfim. Esse deputado é o Fernando Monteiro, que está no Republicanos. Olha, o Fernando tem participado de agendas aqui em Caruaru, inclusive o São João na Roça. São João na Roça que é, na prática, o início das atividades do São João aqui da cidade, e ele foi para a zona rural, né, acompanhado lá de Rodrigo Pinheiro, cantou, participou, foi reconhecido pelo público, enfim, de um modo geral, o Fernando pareceu bastante entrosado e empolgado aí nessa agenda popular. Bem, além das agendas dentro de Caruaru, como a gente está vendo, Fernando também tem levado o Rodrigo para Brasília. E isso é importante, quando você tem um deputado que tem trânsito no governo federal, ajuda para que você consiga levar projetos, atrair emendas. Não é só a questão de ter emendas do parlamentar, isso é importante, mas também espaço, né, nos ministérios, agenda com os ministros, acesso a recursos para trazer projetos. Tudo isso é parte do pacote de ter um deputado federal com trânsito na capital Brasília. Por isso, né, Rodrigo Pinheiro, né, observa essa parceria com o Fernando Monteiro nesse sentido. E Fernando, o que é que olha? Ora, Fernando saiu do PP para o Republicanos e, portanto, vai ter uma eleição ali que, dependendo de como seja a chapa do Republicanos, uma vez que Silvio Costa Filho não deve estar na chapa, já que vai ser candidato a senador, mas o irmão dele vai estar, Fernando quer ter uma tranquilidade para a sua reeleição e precisa de bases. E Caruaru não deixa de ser uma das principais bases do Estado, afinal de contas, é um dos maiores eleitorados do Estado inteiro. Por isso, Fernando também pode ganhar muito com essa parceria com Rodrigo Pinheiro aqui no município. E aí, além disso, ainda tem um outro detalhe, a questão da dobradinha. Deputados federais disputam a eleição em dobradinha com deputados estaduais. E a tendência, nesse caso, é que Fernando Monteiro dobre com Anderson Luiz, que é o candidato de Rodrigo, né, para a Assembleia Legislativa. Isso vai se repetir em todas as cidades? Não. É muito comum, o estado é muito grande, tem várias regiões, né, sertão, agreste, litoral, mata, e também 184 municípios. Por isso, é muito comum que os deputados federais se coliguem com os estaduais em um lugar, em outro não, e assim também vice-versa. Porém, né, a dobradinha em Caruaru tende a ser Fernando Monteiro, Anderson Luiz. Isso daria a Fernando um fôlego, e também em algumas outras cidades pode haver um repeteco dessa dobradinha também. De qualquer modo, pode ser benéfico para ambos os grupos políticos, permitindo com que Fernando chegue à reeleição e também ajude o Anderson, que é a pretensão do prefeito. Além disso, ajuda o próprio prefeito, como a gente colocou. Então, esse é um cenário que se desenha, e isso é importante por quê? Porque fechando essa coligação, Fernando Anderson, além disso, trazendo recursos para Caruaru, Rodrigo fortalece sua posição, que hoje estava mais frágil um pouco, uma vez que ele não tinha um deputado aí para chamar de seu em relação a projetos, emendas, recursos e verbas para a cidade. Agora, como vai ser o futuro dessa parceria? Só o tempo para dizer, e é por isso que eu digo, a conferir, mas eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.